Começa agora Conecta Campo Podcast. Oferecimento Fert Minas. Hoje é um dia muito feliz para mim, aproveitando aqui a ANDA para encontrar um ídolo que eu tenho no marketing do agronegócio. Para mim ele é referência, a experiência, a humanidade, a humildade, o poder que esse cara tem dentro do jornalismo do agronegócio. Tejon, que honra, meu amigo. Legal, que honra. Meu amigo. Hoje é um dia muito feliz para mim ter você aqui. Dessa eu vou te contar. Nós vamos ter que sair daqui e tomar umas boas aí. Graças a Deus. Eu já quero que você saia daqui, melhor amigo meu. Ué, para tomar umas boas. Poxa vida, obrigado. Aliás, como Mahatma Gandhi, né, que diziam que era a grande alma, né? Esses seres humanos espetaculares. E aqui no início aqui do Congresso Brasileiro de Fertilizantes, a apresentação extraordinária de um brasileiro admirável, uma grande alma, Roberto Rodrigues, por exemplo. Roberto Rodrigues. Tejon, conta para mim, o que você está achando do evento aí? A gente já está na metade do evento. Eu acho este evento de fertilizantes, que é, como foi bem posto, e a gente sabe, o Brasil é um país que teve que produzir solos para fazer agricultura, né? Inclusive, o pessoal brincou muito aí com a carta do Pero Vaz de Caminha, em se plantando tudo dá, mas como bem também o Chiquinho Maturo colocou, o Vaz de Caminha, ele chegou no litoral, né? Ele viu a Mata Atlântica, ele não viu o Cerrado, ele não viu a Caatinga, etc. E também uma coisa interessante, que eu também brinco com isto, que o Brasil, nos últimos 60 anos, fundamentalmente, ele inclusive superou a parábola do semeador. A parábola do semeador dizia: não plante em terras fracas, em terras inúteis, não jogue a semente onde ela não vai vingar. E o Brasil fez algo realmente espetacular no ambiente tropical. Somos um exemplo planetário. Aprendemos a construir solos, o mundo da nutrição de solo, da nutrição de plantas. Então, este encontro aqui, Congresso Brasileiro de Fertilizantes, ele é, estrategicamente falando, vital, porque para nós irmos aonde iremos, sem dúvida alguma, eu entendo que nos próximos 12 anos nós dobramos o agro brasileiro. Para que a gente possa dobrar o agro brasileiro, e temos todas as condições. Temos. Científicas, tecnológicas, recursos humanos, coisas para cuidar. O próprio clima e o terreno para nós é muito etc. Bom. Porém, para que a gente faça isso, nós precisamos do alimento da planta, do alimento do solo, do alimento desse nutriente, que, aliás, parabéns também aqui à ANDA, que tem um programa chamado Nutrientes para a Vida. Quanto melhor nutrido é o solo, quando melhor é a nutrição de uma planta, melhor também a nossa saúde aqui como consumidores. Então, evento muito importante e com apresentações extraordinárias. A apresentação do Polidoro espetacular, mostrando tudo o que significa a nossa potencialidade e necessidade da produção dos fertilizantes aqui no Brasil, e revelando, né, pesquisas, estudos, em que 70%, em média, de agricultores fundamentalmente pequenos nunca utilizaram 1 quilo de fertilizante ainda. Então, isto tudo é gigantesca oportunidade no mercado interno brasileiro e na perspectiva, como o Roberto Rodrigues também colocou, de termos aí o plano do futuro, para 2050, com todas as chances que o país tem. Então, na metade deste evento aqui hoje, apresentações extraordinárias, e como isso revela também pelo Guilherme Campos, o secretário executivo do Ministério da Agricultura, como isto tudo revela a efetiva potencialidade extraordinária do Brasil, que não é somente uma coisa de otimismo, não. É verdade. É um realismo esperançoso, porque o que aconteceu aqui nos últimos 50 anos revolucionou. Que a gente tem que tirar o chapéu. É verdade. Pode ser melhor, pode ser maior, sim, mas olha, fizemos coisas extraordinárias. Exatamente. O Polidoro, pessoal, ele esteve conosco no podcast e ele apresentou para a gente, senhor Tejon,
Eu digo hoje que ele está à frente de uma guerra, de uma batalha, de uma liga muito interessante para uma autonomia, né, brasileira na questão de tecnologias de aumento de performance de fertilizantes para fertilizantes especiais, sustentáveis, para que o Brasil consiga realmente, com a ajuda da tecnologia, fazer mais com o que a gente faz. Porque a gente realmente... Eu escutei uma vez alguém dizer em um evento que esse carro que a gente tem é muito bom. O Brasil é muito bom. A produção é muito bom. A gente tem várias regiões que podem ser produzidas de maneiras diferentes, não só soja e milho, né, Tejão? A gente vê café, cana, hortifruti, né, HF, muito bem colocado aqui na região, por exemplo, de Minas Gerais, um pouco ali, tem batata, bastante batata. E a gente tem um país muito rico, né, Tejão? A gente é celeiro do mundo, como diz todos. Aí você mesmo comentou que o Brasil, em 2050, até 2050, se eu não me engano, foi a Falcon que disse isso, que a gente tem que aumentar em 70% a produção de alimentos do mundo e que o Brasil é um dos maiores protagonistas para que isso aconteça, né, Tejão? Sem dúvida, e o mundo não resistirá, doravante, a lugares e situações de indignidade de vida. A vida indigna, ela não é mais como antigamente, em que de algum jeito as pessoas se acomodavam, ficavam. Então, as pessoas hoje saem pelo mundo, invadem, imigração ilegal, conflitos, guerras. Então, o mundo não vai suportar para os próximos anos a miséria. E os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, os 17, eles começam por combate à fome. Quer dizer, nesse momento aqui, tem gente morrendo de fome em Gaza. Ainda, estamos em 2025. 2025. Tá certo? Tem guerras, eu tenho certeza que um dos objetivos da Rússia com a Ucrânia é pegar terras férteis, extraordinárias ali de parte da Ucrânia, numa ótica de estratégia de segurança alimentar, da própria né, Rússia, assim, etc. Né? Então, este assunto, que é um assunto que tem movido a humanidade, a busca por segurança mesmo. Segurança, espaço controle, vital. Vamos dizer assim, controle. Né? Espaço vital, como aliás foi um dos motivos que fez com que Hitler na Alemanha fizesse a Segunda Guerra Mundial, na busca por espaço vital, tá certo? Espaço vital. Então este assunto é um assunto que, doravante, ele tem que ser trabalhado de uma maneira dentro da visão de desenvolvimento humano. Então, o Brasil é hoje o país que tem o modelo pronto para aquilo que o Alisson Paulinelli, mineiro, grande líder, dizia. O que trouxe o mundo até agora foi a agricultura de clima temperado. O que vai levar o mundo daqui para frente é a agricultura de clima tropical. Então, este conhecimento que foi desenvolvido no Brasil, ele está à disposição do planeta. E eu não tenho dúvida que os planetas e os povos entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, que é onde está a faixa tropical do planeta, que nós aprendemos a realizar alimento, energia, com agrosustentabilidade, esta área do mundo, eu diria praticamente 50% do planeta está nessa faixa, tem um vínculo estratégico importante para o Brasil. E aqui está algo que eu queria aproveitar aqui o encontro contigo, aqui no teu podcast, que tem uma repercussão extraordinária no país, colocar um ponto que eu considero importante. Seria como precisamos muito de uma comunicação planetária, tá certo? Porque não basta mais você ter uma visão do teu país somente para o teu país. Você tem que ter uma visão do teu país e qual é o impacto e a importância que ele tem para o planeta Terra como um todo. Então, o Brasil, quando nós olhamos o Brasil com olhares tecnológicos, científicos da gestão, ninguém vai negar que aqui é um lugar em que você vai para 600 milhões de toneladas de grãos, não tenho dúvida alguma. Vamos desenvolver milho consideravelmente, vamos fazer biocombustível, doar abacate ao do zebu, oportunidades. Sim. Que efetivamente foi apresentado aqui agora pelo Chiquinho Maturo, da rede LPF, tá certo? 40 milhões de hectares
prontos para você produzir, sem tirar uma árvore sequer, ao contrário, plantando. Então, isto aqui é uma realidade brasileira. E quando você olha os grandes países agrícolas do mundo, até hoje você os vê no hemisfério norte. O maior país agrícola do mundo é a China. Tem condição de crescer? Não, tem condição de aperfeiçoar. Não vai crescer. Segundo maior do mundo, Estados Unidos. Tem condição de crescer? Não, aperfeiçoa, mas não cresce. Tudo aproveitado. Índia, terceiro, milenar, tem condição de aperfeiçoa, mas não cresce. Aí você chega hoje em grãos. O Brasil chegou em 50 anos o quarto maior de grão, sem contar as lideranças que temos na área da proteína animal. 50 anos atrás era 40 sacas que falava que era muito. Hoje a gente está chegando em 80, 100 sacas, né, da mesma área que produziu há 50 anos atrás. Sim, nós demos um salto extraordinário. Então, esta realidade, ela é assim, inegável. É verdade. Mas uma coisa muito importante, nós temos que tomar um grande cuidado, temos que ter um planejamento de comunicação. Eu estou chamando, inclusive, na hora nós temos uma fair communication, uma comunicação justa, uma comunicação honesta, uma comunicação que conquiste corações e mentes dos cidadãos do mundo inteiro. E essa abordagem, para você falar com o mundo inteiro, se você falar somente, olha o Brasil, como ele vai, olha isso, você cria, sem querer, mas você cria ali uma resistência. Os agricultores europeus não gostam nada dessa conversa. Os agricultores da África do Sul não gostam nada dessa conversa. Então você passa a ter, sem querer, gerando adversários, gerando competidores. A grande mensagem que eu vejo do Brasil para o mundo, nessa fair communication, é Brasil e todas as nações do cinturão tropical do mundo. Porque é ali onde você tem hoje a grande concentração da fome, da miséria, do problema ambiental, e você não vai, hemisfério norte, resolver os problemas de meio ambiente, de mudança climática, de segurança ambiental do planeta sem resolvermos a condição de vida na faixa tropical do planeta, que é esse cinturão que abraça o planeta Terra. Então, eu aproveito aqui para lançar aqui contigo este conceito. Vamos falar para o mundo, mas vamos falar para o mundo do Brasil, mais as nações do cinturão tropical do planeta Terra. É Brasil and Tropical Belt Nations, juntos para o mundo, porque nesse sentido nós poderemos efetivamente conquistar com empatia o bom olhar de todas as populações do planeta Terra. Então, eu acho que também está na hora de nós pensarmos seriamente que, ao lado de todos os aspectos científicos, tecnológicos, estratégicos, nós temos que ter uma comunicação estratégica para o mundo. E aqui estou batizando de Fair Communication, fundamentado em Fair Trade, na comunicação honesta. E essa comunicação honesta é algo que o Brasil, que reuniu todos os povos do mundo. Aqui, se perguntarmos aqui nesse evento com mais de 1.000 pessoas, quem foi teu pai, quem foi teu avô, quem foi teu bisavô, você vai ver o mundo inteiro aqui presente nos nossos ancestrais, e formamos aqui uma sociedade única, mundial, tropical, com a mistura de todas as raças. Então, o Brasil tem autoridade, Matheus, de devolver ao mundo, porque nós somos um país feito de todos os povos do mundo. Somos um país feito de todos os povos do mundo. Isso é muita verdade, né? A gente tem todo tipo de pessoas aqui. Todo tipo de pessoas. E é legal por quê? Porque o Brasil também tem todo tipo de clima, talvez. A gente só não tem neve, mas frio, calor, chuva. Tem a época de chuva, tem a época de seca. Temos 6 biomas. 6 biomas. Em cada bioma nós temos N possibilidades, microbiomas de pesquisas. Temos uma gastronomia, um terroir brasileiro, que, aliás, quero parabenizar o Sebrae, trabalho que tem um futuro espetacular dos terroir brasileiro, que é a cultura de cada micro-região do país, cultural, música, arte, comida, gastronomia, pequenos agricultores, pequenas agroindústrias. É um patrimônio tropical
que se multiplica em oportunidades simplesmente extraordinárias, não só econômicas e financeiras, mas também sociais. Isso que você falou é muito legal, João, porque pessoal de fora do Brasil, às vezes até dentro do Brasil, quando fala do agro brasileiro, pensa em soja e milho em grande escala. Mas a gente está falando de coisas, por exemplo, da agricultura familiar, daquele companheiro que tira o leitinho dele ali na roça, faz o seu queijinho temperado e vende na feira. Aquele cara que tem, às vezes, um pouquinho de verdura ali, que ele também colhe e leva. Isso tudo é o nosso agro. E a gente não fala do agro apenas como um negócio. O agro é cultura, o agro é música, o agro é alimento, o agro é raiz, o agro é princípio, não é, Tejão? Sim, e esses fundamentos, eles cada vez mais serão importantes nessa dimensão humana daqui para frente. Você pega o país que domina as mesas do mundo. O maior dominador da mesa. A mesa significa, domina a hora de comer. É a Itália. Um país em que cada canto daquele país você tem ali um terroir, uma comida espetacular, uma gastronomia. A Itália é o país que domina. O segundo país que passou a dominar as mesas do mundo, outro país pequeno, o Japão. Ou seja, países que as agriculturas desses lugares, relativamente perante a economia deles, são agriculturas pequenas, áreas geográficas pequenas. Verdade. E quando você vê os grandes países produtores de commodity, você não os vê dominando as mesas do mundo. No caso do Brasil, praticamente a gente não está chegando às mesas. Estados Unidos, outro país também que começa a trabalhar o conceito de terroir, porém ele tá longe de dominar as mesas do mundo. Então você vê uma oportunidade para o Brasil, ao mesmo tempo em que temos as grandes escalas. Sim. Ótimo, importante ter as grandes escalas. Nós vamos ser o maior em trigo. Nós éramos importadores de algodão, passamos a ser os maiores exportadores. O milho, nós vamos superar Estados Unidos na produção de milho. Ouvi dizer que até o nosso café já é melhor do que o da Colômbia, só que a gente não sabe fazer o marketing que a Colômbia faz. Sim, o café da Colômbia tem lá uma linha deles interessante. O café brasileiro, em todos esses aspectos dos cafés especiais, ele é um café um dos melhores do mundo, mas aqui, novamente, nos falta uma percepção disso. Então, o Brasil vai desenvolver em cada microterritório o conceito do valor cultural do que ali existe. E quando você fala da música, então, qual é a música do Cerrado? Existem 2 ou 3 ou 4 ou 5 compositores, raízes do Cerrado. Nós temos que conhecer mais. Parece que outro dia eu conversei outro dia com uma pessoa, ela me disse que é Rasqueado, se eu não estiver enganado aqui no nome. O Rasqueado é a cultura, a música do Cerrado. Então, a música, a arte, a cerâmica, o artesanato, tudo aquela gastronomia. Né? Eu encontrei outro dia um camarada sensacional na cidade de Pirapora, ele estava lá, Pirapora, Minas Gerais, estava lá tendo um evento, aliás, um evento do Sebrae, e estava lá essa figura com um stand lá na exposição, Sabor do Cerrado. Aí eu cheguei lá, o que você faz aqui? Sorvetes. Sorvetes com todos os frutos do Cerrado. Que legal. E ali ele foi muito generoso, fiquei experimentando ali uns 10 tipos, sorvete de piqui, sorvete de umbu, deliciosos. Eu falei, meu amigo, isto aqui em Nova York, isto aqui em Paris, isto aqui em Londres, isto aqui em Roma, seria um sucesso simplesmente espetacular. E vai ser, uma hora você vai ter os frutos, sorvetes, frutos do Cerrado, tomando conta do mundo, porque é simplesmente espetacular. E a história que tem dessa pessoa, eu falei, como é que você consegue chegar nesse produto? Tipo de fruta desse tipo? Pequenos produtores que mantêm a produção e que eu estabeleço um vínculo com eles
Então, existe um vínculo ali, inclusive, de um fair trade, eu diria, de um comércio justo desses pequenos produtores, desses frutos do cerrado, com esse cidadão que desenvolveu ali um negócio que ainda está, vamos dizer assim, ainda está nas regiões ali, mas que eu fico vendo que, com certeza, se transforma, por que não, numa grande cacau show aqui do meu amigo Deus abençoe. Ale Costa, que foi meu aluno, aliás, por que não um sabor do cerrado, uma multinacional, não é? Então, a condição brasileira, e quando você vai para a Amazônia, então, outro dia eu estava lá em Rondônia, com um pessoal que faz o café, Terras de Rondônia. Terras de Rondônia. Tem ali a presença de comunidades indígenas, de pequenos agricultores, de cooperativa, da Embrapa. Um café. A história desse café, por exemplo, é simplesmente apaixonante. Qualquer cidadão do mundo, quando tomar um café daquele, que é um café delicioso, você não está simplesmente mais tomando uma bebida, você está tomando um espírito, né? uma emoção, uma qualidade histórica que tem a ver com este poder emocional, cultural brasileiro. Isto, meu caro Matheus, é algo que nós vamos obrigatoriamente desenvolver nos próximos 30 anos ali, como o Roberto Rodrigues coloca, do plano do projeto para 2050, algo que vai junto com ele, do A do abacate ao Z do zebu, é toda a potencialidade de cada terroir brasileiro, não só gerando ali a riqueza local, mas também significando irmos aos supermercados do mundo e às mesas do mundo. Não esquecendo que a indústria brasileira de alimentos e bebidas, a ABIA, é a segunda maior exportadora de alimento industrial para o planeta. Valor agregado ainda não o que poderíamos ter, mas temos um volume de chegada através da industrialização importantíssimo. Então o país se transformou, Matheus, nesses últimos 50, 60 anos, se transformou numa efetiva realidade agrotropical, ambiental, segurança alimentar e energética do planeta Terra. Só temos que ter doravante, além dos planejamentos estratégicos e tudo isso que tem que ser feito, mas além disso está na hora de orquestrarmos uma comunicação decente, amigável, correta, justa, honesta, que eu estou batizando aqui contigo de fair communication, uma comunicação honesta brasileira, e comunicação significa informar e conquistar corações e mentes. Show de bola. Eu aprendi uma coisa nova, eu tinha certeza que isso ia acontecer aqui nesse bate-papo com o Tejon, e eu vou levar essa frase para mim, sempre nos meus bate-papos, na defesa do nosso agro, do A do abacate ao Z do zebu. O Brasil não é só soja e milho. O Brasil tem do A do abacate ao Z do zebu produções aqui dentro. Pequenas empresas, pequenos produtores rurais que estão mantendo a sua cultura, que estão mantendo ali o seu negócio, não deixando morrer. E a gente fala disso e abrange isso para música, para cultura, catira. A gente fala do catira, a gente fala da roda de viola, a gente fala da música do cerrado, enfim. O Brasil é do A do abacate ao Z do zebu. Tejon, Deus abençoe sua vida. E as cooperativas? Não esquecendo do cooperativismo, que é algo no ambiente demais. tropical planetário. O cooperativismo brasileiro é um exemplo fantástico, e sem o cooperativismo nós não conseguimos efetivamente transformar este pequeno num grande. É verdade. O pequeno vira grande com as cooperativas, e parabéns, Márcio Lopes, Tânia, OCB, as organizações das cooperativas dos estados. Que espetáculo de trabalho. O próprio Sebrae ajuda muito essa turma. Sebrae, um trabalho que eu estou admirando Maravilhoso. muito. Parabéns. Sebrae, o Senar, Sescop, Emater. cooperativas, a Emater,
onde ela conseguiu superar os institutos agronômicos, existem faculdades, universidades. São grandes parceiros desse pequeno produtor. Aliás, adidos agrícolas que vivem aí pelo mundo, parabéns a vocês. E uma homenagem especial a Fabiana Vilas Alves, uma adida agrícola que está lá na Etiópia. Que trabalho sensacional os adidos brasileiros têm também. Show de bola. Moçada, eu estou ficando no final do bate-papo com o meu ídolo, Tejon. Tejon, uma mensagem final, que seja para esses pequenos produtores, para os alunos, os jovens que estão chegando, que sejam para as pessoas que estão aqui no evento, empresas ou pessoas, uma mensagem final do fundo do seu coração aí que você acredita que precisaria ter feito nesse bate-papo aqui. Olha, não tenha medo da vida, porque quando nascemos, nós estamos expostos aos riscos da vida. Isso não é novo. Encontrava agora aqui 2 jovens sucessores, falando do momento. O momento falou, eu conheci muito o avô de vocês. Já não está mais conosco. Attilio Bortolucci, para dar um nome. Eu falei, este homem enfrentou dramas, dificuldades na vida muito maior do que vocês pensam, jovens sucessores. Então, não tenha medo da vida. A vida é feita para ser enfrentada, compreender que tem riscos, que tem dificuldades, que tem incertezas, doença, praga, guerras, isso tudo sempre esteve presente no planeta Terra. O olhar que temos que ter é que a consciência de que a nossa missão aqui é aperfeiçoar o planeta. E para aperfeiçoar o planeta é reunidos com as pessoas que mudam o mundo para melhor. E nós temos 3 tipos de seres humanos. Os que mudam o mundo para melhor, explicam por que estamos aqui. Os que mudam o mundo para pior, que estão sempre aprontando alguma coisa, sempre foi, nada novo. E tem os que ficam olhando. Não faça parte dos que ficam apenas olhando. Venha para o time que muda o mundo para melhor, porque o mundo sempre será o resultado do embate dessas forças de aperfeiçoadores do planeta versus os destruidores. Mas eu estou mais preocupado com aqueles que não fazem nada, que ficam olhando, que acabam, sem querer, querendo, ajudando os destruidores. Então, vamos aperfeiçoar o planeta Terra, e o Brasil é um lugar simplesmente extraordinário. E deixando aqui uma mensagem ao jovem, eu dou aula na França já há 10 anos, com alunos do mundo inteiro, de vários continentes. É um programa de 1 ano e 4 meses, 2 meses esses alunos vêm ao Brasil. E olha, a coisa mais difícil que tem é colocá-los num avião e mandar embora. Os jovens do mundo, quando chegam aqui no Brasil, ficam apaixonados, porque este país, você pode dizer para mim, tem problema? Meu amigo, minha amiga, viaje pelo mundo. Vá ver o que é realmente problema. O mundo está cheio de problemas que exigem aperfeiçoamentos. O Brasil tem problema, mas ele tem uma condição simplesmente única e maravilhosa de construir trabalho. E aqui, neste nosso evento, uma das últimas colocações ali da própria plateia foi a pergunta sobre mão de obra. Tá certo? Temos necessidade de pessoas para trabalhar. Então, jovem brasileiro, se você não se apaixonar onde você está pela busca de um desenvolvimento para você, não venha reclamar daqui a 10 anos que o Brasil foi invadido pelo jovem indiano, pelo jovem africano, pelo jovem asiático, pelo jovem do Oriente Médio, pelo jovem do leste europeu. Não venha reclamar, porque a juventude do mundo, quando olha isto, não quer mais ir embora. Esse foi Tejon, obrigado, vamos ficando por aqui e vamos descobrir quem mais chega na Anda aqui. Tejon, é sempre uma honra, meu amigo, obrigado. Parabéns pela boa comunicação, a sua fair communication. Pela nossa, Tejon.